bom, cara? Tudo bem, certo. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, chegamos à última lição do ano, né? No último domingo do ano. E, antes de tudo, é motivo para nós estarmos aqui gratos a Deus, né? Pelo privilégio que Ele nos deu de, em todo este ano, estarmos aqui na escola dominical. Eu louvo a Deus porque eu estava na primeira desse ano e, pela misericórdia de Deus, né? Estou na última. E creio que muitos irmãos aqui também. Isso mostra a fidelidade, o amor, a graça, a bondade de Deus e a sua misericórdia, né, que estão estendidas sobre cada um de nós. A lição de hoje é uma lição, toda lição é importante, toda lição ela tem a sua aplicação, né, para as nossas vidas, mas eu diria que a lição de hoje ela é uma lição que não só encerra, mas ela nos faz entender e compreender que as promessas de Deus elas se cumprem, porque as promessas de Deus são infalíveis, né? Que é o tema da lição de hoje. Irmãos, a gente, como os irmãos sabem, e quem é professor sabe disso, a gente sempre prepara o programa da aula, o plano de aula. Mas, logicamente, aqui a gente nunca consegue, a gente não consegue seguir aquilo que a gente prepara, até porque a dinâmica da sala, né, ela é diferente e a gente entende e compreende isso, né? E a gente até agradece a Deus também por essa oportunidade, porque você ministrar uma aula, dar uma aula numa sala que não tem essa participação, parece que a aula ela não tem vida, né? Ela parece que é só um monólogo. Essa classe é uma classe de professores, né? Então aqui estão sentados mestres que conhecem a palavra, que têm experiência de Deus, e a gente está aqui sempre para contribuir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz aqui um plano e eu não sei como é que vai ser, porque esse assunto ele traz muitas questões aqui bem interessantes e que despertam a nossa atenção acerca da palavra de Deus. Eu vou apenas citar aqui os objetivos da lição, só para a gente ter um norte, porque independente da gente seguir ou não esse roteiro que eu tenho aqui, a intenção nossa é trabalhar esses 3 pontos. Primeiro, apresentar, né, a doutrina bíblica acerca da infalibilidade de Deus. Mostrar, ou tentar, né, explicar um aparente paradoxo entre essa seguinte frase: Deus não mente e não se arrepende. De acordo com alguns textos que a gente vai ler. E, baseado em tudo isso, afirmar que as promessas de Deus elas são infalíveis. Durante esse trimestre, irmãos, eu já falar semestre, né? Durante esse trimestre, nós estamos muitas lições aqui que apontam várias promessas de Deus, né? Promessa de Deus de salvação, de cura divina, de paz, de proteção, de provisão, vida abundante, que foi a anterior, foi a última. Então são várias promessas de Deus, logicamente não estão todas contempladas aqui, mas todas essas promessas elas têm um caráter e uma característica importante. São promessas que foram, estão sendo ou serão cumpridas, dependendo do que a gente possa entender. E aí eu queria pensar com os irmãos o seguinte: quando a gente conhece a Deus, ou melhor, quando a gente começa a conhecer a Deus, é lógico que conhecer a Deus a gente sabe que não é no sentido total, que ninguém tem condições de conhecer a Deus totalmente. Nós estamos falando de um Deus
criador de todas as coisas, um Deus que nós não conseguimos nem dar conta, né, do que é Deus, e imagine conhecê-lo. Mas aquilo que ele revela para nós na sua palavra, e ele já revelou por isso, é para que nós aprendemos. E na medida que a gente conhece a Deus, na medida que a gente se aproxima mais de Deus, a gente passa a ter uma relação de intimidade com Ele, né? Isso nos traz maturidade espiritual, e isso nos permite, mais do que nunca, confiar nas promessas de Deus. Isso redunda, irmãos, em coisas importantes para a nossa vida, que é paz, que é descanso, que é alegria, que é confiança que o nosso Deus, ele é um Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. Pensando nisso, vamos pensar aqui o seguinte: Deus, ele é infalível. Amém? Se ele não fosse, ele não seria Deus. E por que Deus é infalível? Porque a essência dele nos informa isso. Deus, a essência de Deus, ou as características de Deus, os atributos de Deus, nos informam que ele é infalível. Porque Deus, ele é onipotente, então ele tem todo o poder. Então, por exemplo, aquilo que a gente já conversou aqui, os irmãos já viram durante esse trimestre. Se eu, por acaso, prometer uma coisa para os irmãos, existem duas alternativas. Eu posso cumprir e posso não cumprir. Porque por mais que eu prometa e queira cumprir, tem coisas que podem fugir do meu alcance. Por exemplo, se eu prometer alguma coisa para Clay hoje, pastor Clay, só Clay, amanhã eu vou te dar. Hoje eu tenho condições de dar ele. Mas só que de hoje para amanhã, acontece uma mudança e eu não tenho mais essa condição. Então, aquilo que eu prometo pode se cumprir ou não. Com Deus, não, porque ele é onipotente. Ele nunca vai perder o poder. Outra coisa, Deus, ele é onisciente. Ele sabe do que vai acontecer. Ele não é pego de surpresa. Ele não faz uma promessa e lá na frente, mudou o cenário, mudou a história, mudou a realidade. E agora, o que eu vou fazer, né? Deus não vai chegar numa situação assim, agora, rapaz, não vai dar para abençoar mais não, pastor Zenilton, não, porque a economia do Brasil está em crise. Né? Não, porque mudou o governo. Não, é porque... Então Deus não tem isso, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. E outra coisa, Deus, outro atributo de Deus que nos garante isso, todos os atributos de Deus, não estou só destacando esses agora, é a soberania, ele é soberano. Se ele prometeu, irmãos, ele cumpre, porque ele é soberano, ele é dono de todas as coisas. A palavra dele, irmãos, é certeza. É interessante porque Deus, ele não... A gente pensa para fazer as coisas, não é assim? A gente vai pensar assim, eu acho que eu vou fazer isso, é melhor fazer dessa forma, dessa maneira, porque a minha experiência anterior me mostrou que quando eu fiz de outra forma, eu errei, mas Deus não tem isso não, irmãos. Ele diz, porque ele é soberano. Outra coisa, Deus, ele é fiel. A fidelidade de Deus, ela é uma característica, é um atributo dele. Deus é fiel. E mais, ele é imutável. E aí o comentarista da lição, o pastor Alinaldo, ele fala sobre essa questão da imutabilidade. E eu queria ler com os irmãos alguns textos. Vamos lá, por favor? Salmo 102, inclusive um dos textos da lição de hoje. Salmo 102, versículo 25. E o versículo 25 diz assim, eu vou ler, tá certo? Salmo 102, versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Aí, aqui o salmista vai dizer o seguinte, eles perecerão, ou seja, os céus, mas tu permanecerás. Todos eles, como a veste, envelhecerão, como roupa as mudarás, e ficarão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos nunca terão
fim. Então, essa é uma passagem bíblica que aponta que o nosso Deus ele é imutável. O que é uma coisa imutável, irmãos? É uma coisa que não muda. Insondável. Não, ninguém pode. Ninguém pode conhecer, né? Para escrutar quem é Deus, né? Então, veja bem, ele é imutável, ou seja, ele não muda. Deus não acorda. Aqui eu já vou usar uma expressão que não é, né, mas só para a gente entender. E já adiantando alguns pontos da lição. Deus não acorda um dia. Claro que eu estou falando aqui apenas uma figura de linguagem. Deus não acorda um dia pensando uma coisa e no outro dia pensa outra. Quem muda somos nós. Quem se altera somos nós. Eu estava lendo, inclusive, olha, a mudança faz parte do ser humano. Eu estava lendo aqui um texto que eu achei interessante, que, por exemplo, algumas profissões que antes eram relevantes na sociedade, hoje não são mais, por conta das mudanças que aconteceram do ponto de vista tecnológico. Quer exemplo de um? Alfaiate. Se bem que é difícil hoje em dia encontrar alfaiate. Aliás, lá na cidade tinha um que era chiquinho, que era ali naquele Chiquinho morreu há poucos... Ele morreu, acho que há 1 ano, 2 anos atrás. João Justo. Chiquinho. Eu tive um contato quando eu era novo com alfaiate, porque meu pai foi alfaiate. Não continuou a profissão, porque ele mudou. Mas assim, ele só fazia a roupa dele em alfaiate. De poste. Isso aí já... Essa época aí, né? Eu não lembro não. Sabe aquele projetor que tinha do cinema, que tem aqueles rolos que passavam, lembra? Que quando você estava assistindo um filme, aí quebrava, aí o cara... Pronto, aquele tipo de profissional não existe mais. Porque hoje é tudo digital. E a gritaria? Homem, quando caía, né? Aí ligava as luzes, né? Eu não sei porque eu não ia para cinema, porque eu era crente. Eu sei, né? Tá certo. Pronto, pastor, eu ia até lembrar disso. O cara que revelava filme. Pronto. Tem mais filme. Exatamente. Hoje em dia, ó. Eu botei uma máquina no lixo. Custou naquela época 60 mil reais. Investimento. Não tem mais serventia. Você viu no quartel, a imprensa naval, a lista de todas as publicações da Marinha, uma variedade de coisas. Aí, de 90 para 93, foi cair porque o computador é todo, aí a caixa de ofício teve que fazer uma coisa simplesmente distinta. Perdeu as máquinas. Hoje em dia, jornal impresso. Quem é que tem gente que compra, viu? Ainda tem edição. Mas não tem mais sentido, né? Os caras ficam dando. Por que, irmãos? Porque as coisas mudaram. Mudou a sociedade, houve avanço, as coisas mudaram. Nós mudamos ou não, irmãos? Irmãos, como a gente muda. Não só do ponto de vista físico, não. Os cabelos brancos, né? Até o tamanho da gente vai diminuindo. Eu já sou um cara muito alto, vocês sabem, né? E ainda diminuindo, aí fica um negócio assustador. O cabelo vai embora, né? O cabelo vai indo, né? Sem falar das mudanças aqui dentro. Se a gente pudesse voltar no tempo, imagine o que você pensava. Eu não vou voltar muitos anos, aqui há 10 anos atrás, que você pensava, e hoje você pensa diferente. Porque as mudanças fazem parte do ser humano e fazem parte da natureza, inclusive, da vida. Agora, Deus não. Ele não muda. Ele é imutável. Tiago 1, 17, 18, por favor. Tiago 1, 17, 18. Eu estava lembrando, inclusive, a gente falando sobre a questão de mudança, um ramo que dava muito dinheiro há 20 anos atrás e que hoje em dia não existe mais era locadora. Lembra de locadora? Menino, locadora de filme. Era um negócio sério, irmãos. Lembra aquelas fitas VHS?
tinha profissional, irmãos, treinado, capacitado para consertar uma fita daquela. Hoje em dia, um profissional desse tem o quê no mercado? Tem serventia nenhuma, né? Mas olha o nosso Deus. Tiago 1, 17, 18. Quem pode ler, por favor? Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então, em Deus não existe variação ou sombra de mudança. E para completar, um texto da teologia da prosperidade, da confissão positiva, Malaquias, gosta muito, 3 e 10. Malaquias 3 e 10. Já que só falo que Malaquias fala só sobre dízimo, né? Malaquias 3 e 10. Desculpe, 3 e 6. 3 e 10. Desculpe, 3 e 10. 3 e 6. 3 e 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que coisa interessante essa informação. A destruição de Israel, ela não ocorreu porque Deus ele não muda. Ele é imutável. O nosso Deus ele não muda. E é interessante, irmãos, porque a imutabilidade de Deus, ou seja, essa característica que é só de Deus, esse atributo que só pertence a Ele, ela está relacionada à própria perfeição de Deus. Vamos pensar assim. A gente já conversou aqui, mas vamos pensar aqui. Por que eu mudo? Por que você muda? Por que nós mudamos? Qual é a razão? Qual é o motivo da gente mudar? A gente poderia não mudar, né? Mas por que a gente muda? Porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, né? A nossa natureza é caída, nós somos de barro. Né? A gente está sempre aprendendo. E diga-se passagem, na maioria das vezes com os erros. A gente vive uma vida de erros e acertos. Já perceberam isso? A gente vive tentando, acerta, erra, porque isso faz parte da nossa natureza. A gente vive nessa constância. Nós vivemos nesse processo. É tanto que o que é maturidade para um ser humano? É só sinônimo de velhice? Não necessariamente, porque tem gente que é idoso e não chegou à maturidade. Envelhece, mas não amadurece. Mas o que é maturidade? É você aprender com os erros e os acertos que você teve. E não é que você não vai errar, não. Você vai sempre errar. Mas minimizar isso. Você tem maturidade para, inclusive, ter decisões mais sábias. Interessante, pastor. A maturidade está relacionada com a sabedoria. Porque você vai adquirindo a sabedoria e você vai conseguindo estabelecer em você uma maturidade para você poder se relacionar com a vida. Exatamente. Cair é dele, levantar é de Deus. Então a gente está sempre nesse processo. A sabedoria tem a ver com conhecimento. Né? A inteligência, né, já é a maneira de fazer alguma coisa com aquilo que sabe. Né? Exato. Quando tem o temor do Senhor, aí é que é sábio e perfeito. Né? Se o temor de Deus não tem conhecimento de nada. Agora sim, não necessariamente a gente só muda porque a gente erra. Interessante. A gente muda também porque a gente precisa melhorar. Tem coisas que a gente fez no passado e que nós tivemos um resultado. Mas quando a gente aprende com o que fez, a gente, rapaz, eu posso melhorar. Quer dizer, não foi um erro que você cometeu. Foi uma coisa boa. Então você muda para que você melhore. Então a mudança do ser humano, ela pode tanto ter causa num erro, ou mesmo num acerto, mas que procura melhorar. Aí é que eu estou trazendo para os irmãos. Deus, como ser perfeito, ele precisa melhorar alguma coisa? Ele é perfeito, e por ser perfeito,
ele não erra. Então ele não precisa mudar porque errou. Ah, a gente vai falar disso aqui hoje, né? Tem alguns textos aqui bem... Ah, por que eu criei o ser humano? Lá em Gênesis, né? Capítulo 6 e versículo 6 que a gente vai estudar. Errei, ó. É assim? Não é. Né? Ah, eu devia ter feito desse jeito. Ah, não, eu acho que eu posso melhorar. Sabe aquela brincadeira que alguns irmãos gostam de dizer assim? Deus fez o homem e depois fez a mulher e ele aperfeiçoou. Né? Não tem pessoas que dizem isso, né? Como se Deus tivesse feito um teste com o homem e melhorou com a mulher. Será que isso é verdade? Não. Claro que não, né, irmãos? São propósitos diferentes. Alguns usam esse tipo de argumento para, né, fazer a graça. E para fazer média com as irmãs. É. Eu explico o que ele fez. De aperfeiçoar. Isso é para fazer média com as irmãs, né? As irmãs, né? Exatamente. Então Deus ele não aperfeiçoou nada do que ele fez, irmão. O que ele faz já é perfeito. Porque ele é perfeito. Veja que sempre o que Deus faz está relacionado com o que ele é. Deus faz porque ele é. Então ele não erra, ele não falha, porque ele é perfeito. Ele não precisa se aperfeiçoar. E isso, irmãos, para a gente é motivo de louvor e glória. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que não muda. Que o que ele faz é perfeito. O que ele faz é certo. O que ele faz não precisa de um jeito, de um arrumado, de um reparo, de um remendo, de um conserto lá na frente. Deus, ele é perfeito. Isso nos assegura tranquilidade. Isso implica para a gente em segurança. Eu trouxe até uma frase que é o seguinte: se Deus pudesse mudar, sua perfeição e confiabilidade estariam em risco, o que tornaria impossível confiar plenamente nas suas promessas. Se Deus mudasse, irmãos, a gente não teria sentido confiar nas promessas de Deus. Não é o tema da lição? Já imaginou crer num Deus que muda? Que diz hoje para alguém aqui, para Carlos: Carlos, eu vou fazer isso na tua vida. Aí amanhã eles, não. Pensando bem, não devia ter. Não devia ter. Tem até um hino, né? Eu poderia. Não, eu acho que eu não devia. Não, Carlos. Aquilo que eu te disse ontem, esquece. Vai ser melhor. Não é assim que funciona com Deus. Imaginou se a relação nossa com Deus, com esse Deus fosse assim? Então Deus não muda. E aí, irmãos, a gente chega a uma questão que eu acho maravilhosa. Se Deus não muda, e se Deus não falha, se Deus não erra, nós podemos entender que as promessas de Deus, elas são infalíveis, porque por trás de tudo existe um propósito. Porque o nosso Deus, ele não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. Tem um plano de Deus que está em execução. Você lembra daquela parte que Eliseu estava com o rei nas temporais? Aí ele disse: Senhor, eu tenho que fazer os filhos. Aí ele disse assim: vai, lança flechas. Aí depois só lançar flechas de vitória, são 5 flechas. Aí ele pegou e desistiu de continuar. Ele disse: porque você parou? Foi aí que parou. Deus tem muito mais para dar, depende da pessoa que o erro está em nós, não está em Deus, né? Se a gente continuasse, perseverasse, ia até consumir, né? E é interessante porque é o seguinte: os propósitos de Deus, eles são infalíveis. Por quê? Porque Deus é infalível. Ele jamais falhou, ele não falha e ele não falhará. Não existe nenhuma circunstância, seja ela política, social, econômica, cultural, temporal, seja o que for, que mude isso
o propósito de Deus ele continua, irmãos. E eu queria já adiantar para os irmãos, eu estou com a língua já me coçando aqui para entrar numa coisa aqui, mas deixa eu, antes só ler aqui 3 versículos, tá certo? Aí a gente entra no que eu estou pensando aqui. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 e 13. Olha que texto interessante. Se somos infiéis, pode ler, segunda carta de Timóteo, 2 e 13. Se formos infiéis, Uhum. ele permanece fiel. Não pode negar A si mesmo. É da essência de Deus a fidelidade. Porque quando ele estabelece um propósito, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente se distancie momentaneamente do propósito dele, aparentemente, mas ele está controlando, ele está no controle. Ele está no controle. O povo diz assim, que Deus pode tudo. Deus tudo pode, pega um versículo onde diz isso e transforma isso, mas tem basicamente 2 ou 3 coisas que Deus não pode. Sim. Uma é essa, né? Ele não pode negar a si mesmo, não pode mentir e não pode desmanchar o sacrifício de Cristo. Se ele mexer nisso aqui, Afronta toda a natureza dele. Deus pode tudo. Interessante essas palavras, irmãos. As palavras tudo, nada, sempre. Essas palavras que dão ideia de absolutismo, todas elas são relativas. Todas elas. Porque assim, as misericórdias do Senhor duram para sempre. Não vai ter a grande tribulação, não. E o povo que não quis aceitar vai ser alcançado pela misericórdia dele. Então, assim, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Né? Se renovam cada manhã. Vai chegar um dia que a porta da graça vai fechar e vai vir aí uma tribulação grande, vai morrer muita gente, a misericórdia vai estar fechada. Então, tudo isso está dentro de um contexto. Quando o salmista fala, né, Davi fala muito. Então, as palavras tudo é relativa, sempre é relativa, em nada, tudo sempre nada, basicamente nunca. Então, quando for ler a palavra, tome cuidado com o contexto. Não ser surpreendido com esses versículos e dizer, a Bíblia está entrando em contradição. Que é o que a gente vai falar hoje, né? Aqui, trabalhar. Por exemplo, uma coisa que a gente fala, que a gente defende, né? E que às vezes a gente não para pensar. Deus existe? Ele é. Todos nós vamos dizer que sim. Mas, na verdade, Deus não existe. Deus é. Porque existir, no original, é extrair de algo que já tem. E Deus, ele é. Chamar a existência. De algum lugar. Você vê que quando Moisés, assim, o que é que eu vou falar para o povo, né? Quem diga, eu sou o que sou. Números 11. Então, está errado dizer que Deus existe? Não necessariamente, assim. Porque, para nós, a concepção de existência é a vida. A questão, irmãos, é isso que a gente vai falar na lição de hoje. As aparentes contradições que pode ter no texto bíblico, na verdade, é uma limitação nossa, humana. Porque você já imaginou um Deus que é espiritual? Ele não está submisso ou subordinado ao tempo, ao espaço, às limitações da matéria. Ele é um ser espiritual. Aí como é que um ser espiritual, e digo mais, porque os anjos também são espirituais, né? Mas os anjos são criaturas. E os anjos podem cair, é tanto que caíram, né? Uma terça parte caiu e o manda-chuva deles
era alguém de destaque lá. Mas Deus não, Deus é um ser espiritual. Aí como é que a gente vai entender com a nossa mente material, limitada ao tempo, ao espaço, ao corpo, as sensações que a gente tem, as cores, ao cheiro, como é que a gente vai entender um ser espiritual? Isso aí fala em Romanos 11, 38.